Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E o tema desse devocional é tempo de ser curado. Eu queria muito que você abrisse o seu coração e clamasse para que o Espírito Santo sondasse com liberdade o seu coração e te mostrasse, trouxesse à luz feridas, mágoas, lugares de paralisia e deficiência que você tem alimentado durante anos na sua vida, não tem rompido, não tem desejado de fato a cura. E o texto que eu quero meditar com vocês está lá em João 5, de 1 a 6, que diz: durante uma visita a Jerusalém para participar de um lugar de festa dos judeus, Jesus encontrou um paralítico em um lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia ou casa de graça. O homem havia sofrido de sua enfermidade durante 38 anos, quando Jesus parou e perguntou se ele queria ser curado. E para mim é muito forte entender que o Senhor perguntou se o homem queria ser curado, porque parece óbvio. Todo aquele que sofre de uma dor, todo aquele que sofre de algo que falta, querer sair dessa posição de falta ou de dor e ser liberto, viver uma vida de abundância, viver uma vida livre, né? Porque a dor acaba nos aprisionando, a limitação acaba nos aprisionando, sendo que, ao mesmo tempo, eu entendi que na prática, muitas vezes a gente tem escolhido caminhar com as nossas dores, de mão dada com as nossas doenças, agarrada nas nossas faltas, naquilo que ainda não vivemos no Senhor, paralisadas, por como justificativa para não vivermos a totalidade que já temos disponível em Cristo. E aí a pergunta que a gente deve se fazer hoje é que, será que realmente, diante daquilo que me falta, diante daquilo que me dói, eu desejo ser curado? Porque eu não sei se vocês já se perceberam, mas tem pessoas que fazem daquele problema a sua identidade, que se tornaram aquela dor, que se tornaram aquela doença. Às vezes são pessoas que ficam viciadas naquele problema. E a gente precisa ter consciência de que quanto mais a gente alimenta os nossos problemas, mais eles crescem na nossa vida. E essas pessoas, elas começam a criar a sua vida toda ao redor do problema e não mais ao redor do Senhor. O problema se tornou o centro de tudo. Aquilo que falta se tornou o centro de tudo. Então, é um casamento problemático que se tornou o centro da família. É um filho problemático que se tornou o centro da família. É um ministério frustrado que se tornou o centro da vida com Deus. Então, nada flui, porque o ministério frustrado de anos atrás ainda rege o coração. Porque o emprego em que a pessoa foi humilhada, em que a pessoa talvez não se desenvolveu como deveria, se torna o centro e tudo parte deste lugar de frustração, de dor, de paralisia, de rejeição. Pessoas que estão viciadas em estarem em um lugar de vítima, em uma posição que tudo justifica com aquilo que fizeram com ele e nunca na posição de que eu sou o protagonista da minha história. Independente daquilo que tenham feito comigo, eu posso me posicionar de forma diferente e responder de forma diferente. Elas se tornam, de fato, aquilo que é uma ausência no coração delas. Um lugar de rejeição, um lugar de inapropriação, um lugar de vítima. E o problema começa a definir tudo aquilo que elas pensam, tudo aquilo que elas dizem, tudo aquilo que elas fazem. Todo o ser dela está centralizado em torno desse problema específico. Às vezes a gente não se percebe quando o problema ele começa a gritar tão alto na nossa vida, e a gente precisa sempre se lembrar que os problemas serão sempre do tamanho daquilo que a gente foca. Então, se a gente torna eles o centro da nossa vida, não tem uma conversa que eles não serão o centro. Não terá um momento em que o nosso pensamento não estará neles. E a gente precisa se lembrar que os nossos problemas, eles têm vontade de estar sempre no centro. Que o nosso coração e nossa mente esteja sempre focado neles. Mas é uma decisão nossa sobre
sobre aquilo que nós vamos pensar, sobre aquilo que nós vamos meditar. E a gente precisa se encher da palavra que nos liberta de qualquer lugar que tente nos aprisionar, de qualquer sentimento que tente nos aprisionar, de qualquer situação que tente nos fazer ser moldados através dela e não a partir de Cristo. A gente precisa se lembrar que nós fomos transformadas pelo Espírito do Senhor a partir da renovação da nossa mente. E tudo que Satanás vai tentar fazer é tomar espaço na nossa mente. Não é fazer com que Satanás se torne o centro da nossa mente, mas aquilo que nos falta, o problema que nós temos, se torne o centro. Porque qualquer coisa que está no centro da nossa vida que não é o Senhor, automaticamente nos faz andar fora da nossa identidade, adorar alguém que não é o nosso Senhor para adorarmos. E aí, aquilo que era propósito do Senhor, era projeto do Senhor para nos aperfeiçoar, porque Deus não desperdiça nada, nossas dores, nossos problemas, nossas situações indesejadas, Deus usa tudo isso para que Ele seja forjado em nós, para que a gente viva propósitos ainda maiores. A gente vai e transforma aquilo no centro da nossa vida, no Senhor da nossa vida, no Deus do nosso coração, porque tudo passa a ser voltado para aquilo e a gente não sai desse lugar. A gente fica aprisionado nesse ambiente que não nos permite fluir com liberdade, não nos permite andar à altura da nossa identidade. Meninas, ser curada significa se levantar. A gente parar de dar desculpa de, eu não vivo isso por causa daquilo. Eu ainda não consigo romper nessa área porque fizeram isso na outra área comigo. Porque eu vivo à margem daquilo que os meus pais viveram, das palavras que eu recebi. E quando eu decido ser curado, eu decido falar para mim mesma e para minha história que o meu passado não tem mais o poder de me limitar. Aquilo que eu fui até aqui não tem mais o poder de definir a minha história, porque a partir da cura do Senhor eu sou liberta. Liberta para levantar, liberta para me posicionar, liberta para buscar um emprego, liberta para assumir aquilo que o Senhor já me entregou, liberta do meu egoísmo, liberta de um casamento falido e começa a ser uma profetisa da minha casa, uma profetisa sobre a vida dos meus filhos e a minha vida começa a seguir adiante. Eu paro de declarar a realidade em que eu vivi até hoje e eu começo a declarar a realidade e viver a partir da realidade do céu. Que ainda que eu não veja, já é real no céu. Você realmente quer ser curada? Essa é a pergunta que Jesus fez para ele. Essa é a pergunta que Jesus faz para a gente todos os dias. Porque a nossa vida tem virado uma lista de petições ao Senhor, mas de falta de posicionamento sobre todas elas. É muito fácil olhar para a nossa história e saber onde falta e o que falta sobre ela. Mas é tão difícil a gente entender que precisa de posicionamento nosso para que Deus haja a partir de nós. Você realmente quer ser curado? Você não está sozinha. Existem os céus disponíveis. Mas uma coisa que eu tenho entendido é que pecados não reconhecidos não são arrependidos e logo não são abandonados. Tem dores que nós temos vivido que são por causa de pecados guardados dentro do nosso coração. Eu quero te dizer que o tempo, ele não trata pecado. Pelo contrário, o tempo alimenta pecado. Eu vejo pessoas doentes, com a sua alma doente, paralisadas naquilo que o Senhor tem para elas, porque um dia foram ofendidas. E eu quero te lembrar que a gente só é ofendido naquilo que o nosso ego está inflado. Porque quando eu não tenho orgulho, logo eu não me sinto com necessidade de ser valorizada a partir dele, e logo eu não me sinto humilhada quando me falta essa valorização. Entenda que sair das áreas que te feriram, elas não te curam. Porque às vezes a gente tem confundido os lugares que denunciam o nosso pecado, que denunciam coisas dentro do nosso coração que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo, como lugares que estão nos ferindo. Aquilo que expõe a doença não é o causador da doença, é o lugar de cura para ela.
A gente não foge do hospital e some toda vez que a gente descobre um diagnóstico que precisa ser tratado dentro do hospital. Pelo contrário, a gente dá graças a Deus por ter descoberto o diagnóstico a tempo de ser tratado. Sendo que com a presença do Senhor, com a casa do Senhor, quando a gente é confrontado, quando a gente tem o nosso coração exposto a situações que a gente precisa ser tratado, a gente foge. Como sendo aquele lugar, o lugar que nos ofendeu, o lugar que nos machucou, o lugar que nos paralisou, quando na verdade é o nosso orgulho de dizer, eu não tenho nada para ser tratado, o problema é daquele ambiente, então eu fujo dele, e aí eu vou para outro, e aí logo, de novo, eu vivo a mesma situação e eu culpo de novo o ambiente, porque eu nunca entendo que existe um tempo de cura para o meu coração. Não é para os lugares que eu vou, mas para o meu coração. Os lugares são apenas propícios, presentes do Senhor, para denunciar coisas que precisam ser tratadas em mim e que se eu não percebo, eu não sou curada. Não adianta sair de lugares que denunciaram a sua ferida, porque só doeu porque você já carregava a doença. O lugar que você encontra o diagnóstico não é o lugar da doença, mas da cura. Meninas, se lembrem que o orgulho fez de anjos demônios. A gente tem permitido com que o orgulho alimente no nosso coração coisas que não vêm do Senhor. E nos paralise, fazendo com que a gente culpe tudo e todo mundo, menos a gente mesmo. E a gente nunca é tratada. Não queira fugir dos processos que irão te curar. Entenda, existe renovo do Senhor, existe força do Senhor, existe graça do Senhor, mas tudo isso a partir de uma decisão sua em ser completamente curada. Abrace esse tempo de cura. E entenda que enquanto estamos passando pelo processo que nos cura, ele nos machuca. Porque está metendo o dedo lá na ferida para limpar a sujeira. Para tirar toda a bactéria. Tudo aquilo que tem prolongado e adiado a gente de acessar plenamente a cura. E isso machuca. Mas isso é único na nossa vida. Isso nos restaura. Isso nos traz cura completa. E é para isso que você foi criada. Para ser curada e curar outros. Para ser curada e trazer cura a ambiente que você estiver. Então, em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto e sensível para viver plenamente a cura do Senhor. A minha oração é para que você esteja com o coração humilde ouvindo esse devocional e se questionando, o Espírito Santo me mostra áreas que eu ainda não fui curada e que eu tenho permanecido na doença por conta do meu orgulho. Revela sobre mim e me faz me posicionar naquilo que só depende de mim. Que o Senhor te abençoe.